apartamento no Canadá, mais custo de vida. Vem que eu vou apresentar a vocês o apartamento dos meus amigos em Oakville, em Ontário. Bora lá? Pode entrar. Então, vamos começar por aqui. Esse é um apartamento de 2 quartos com sala e cozinha integradas. Essa cidade que eles moram fica aproximadamente uns 40 minutos de Toronto. Bastante espaço. A gente achava que a gente não ia conseguir colocar essa mesa aqui, mas conseguimos. A gente queria muito uma mesa de jantar. E o bar, né? A linha, né, de estar, onde a gente assiste nossa TV. Nossa varandinha aqui. Esse lado aqui é o segundo quarto. Foi bem difícil encontrar um apartamento que tinha 2 quartos, em que o segundo quarto era de um tamanho bom, assim, pra gente poder fazer essas duas coisas. Colocar uma cama de casal e mais mesa pra mim e mesa pro Vitor. Temos um closet pra guardar roupa, né, pra visita. Uma janelona ali. A janela tem uma vista incrível. Porém, como nesse dia tava chovendo e o tempo tava nublado, não tem como vocês verem a beleza que é esse lugar. A diferença pra gente poder receber a nossa família do Brasil, poder receber nossos amigos também, aí funciona muito bem pra gente. Vamos lá pro outro quarto. A gente gosta de camona, então a gente tem uma king size bed. Também foi difícil encontrar um quarto em que a nossa cama caberia, mas é importante pra gente. Isso aqui é uma das coisas mais importantes pra gente não brigar. A maioria dos apartamentos tem carpete, ou no apartamento inteiro, ou pelo menos no quarto. No quarto é comum ter carpete. E carpete, assim, já dá muito trabalho de limpar. Então, assim, até é gostoso andar no carpete dentro do quarto, mas, assim, pela praticidade... Isso daqui é muito mais fácil. A gente gosta de não ter. Temos um walk-in closet, que tem bastante espaço, assim, a gente comprou outra cômoda pra lá, a gente só tinha a cômoda daqui. E a nossa suíte. Um banheirinho aqui pra gente. Vou pegar aí mais pra cá. Tem o que o pessoal aqui chama de foyer, né? Que é a entrada onde a gente pendura casaco, deixa sapato, né? Casa canadense, né? Que a gente anda sem sapato. Temos um outro closet aqui, uma área de serviço, né? Onde a gente deixa a despensa, deixa a máquina de lavar e secar. E um banheiro de visita, o nosso segundo banheiro. Como vocês podem ver, esse banheiro é bem moderninho. E aqui a maioria dos lugares tem banheira ao invés de chuveiro, seja em apartamento ou casa. Arte aqui. Não sei quem que vai pegar essa referência, né? Oi, Sani. Nossa varanda. Aqui é muito bom. A gente colocou esse piso da IKEA, ele é bem fácil de instalar. Eu tive que recortar ao redor das bordas, né? Mas ele é muito fácil de instalar, porque normalmente a varanda vem com chão de concreto batido. Mas a gente tem uma vista bem aberta para cá e para lá também tem uma vista muito aberta, porque ali já tem o final da cidade, uma floresta, e é bem legal. Outro lado do corredor, do nosso andar ainda aqui, para ver o nosso locker. Locker é um armário extra que os condomínios oferecem para os moradores, porque aqui no Canadá a gente precisa guardar muita coisa de inverno e nem sempre tem lugar nos apartamentos. Tem muitos apartamentos por andar, né? Eu acho que são uns 25 ou 26 unidades. Uau! Os prédios aqui no Canadá costumam ser muito largos, assim, né? Pelo menos em Ontário. Muito largos, tem muitas unidades por andar e não necessariamente muitos andares, né? Tirando a cidade de Toronto. Sim. E os vizinhos são tranquilos? A maioria sim, né? De vez em quando a gente tem uma dorzinha de cabeça ou outra, mas... mas a maioria é tranquilo, sim. Ah, sim. Que bom. Essa unidade tem um locker aqui nessa sala aqui. Aí o nosso é esse. Tem que segurar a porta aqui. Se quiser entrar, tem um dos outros apartamentos, né? E tem um vazio aqui, se você quiser dar uma noção de tamanho. Pra ver que ele tá bem cheio. A gente tem todos os nossos pneus de ferro no fundo, todas as nossas malas, um monte de tralha em geral, a gente pode botar aqui, é muito bom, porque libera o espaço total do apartamento. 5 aqui, mas tem outros lockers pelo prédio e outros apartamentos. Nem todos têm, mas os que tem alguns da garagem também. Esse é o nosso. Pergunta importante, você precisa pagar um valor extra para você poder ter um locker? Normalmente, que eu saiba, isso é cobrado quando o dono da unidade compra o apartamento. Então ele paga pela vaga de garagem, ele paga pelo locker, no momento que você compra um apartamento aqui.
No nosso aluguel não tem um valor extra porque a gente tem locker. É só o investimento que a pessoa fez quando ela comprou o imóvel. Só uma observação, na verdade, apesar disso que eu falei, é possível sim que eles façam uma cobrança extra. Tudo depende do que o seu landlord, né, o dono da unidade, for negociar com você. Tem gente que cobra. E assim, gente, não foi sempre que vocês moraram num apartamento desse, né? Quando vocês chegaram aqui no Canadá, vocês moravam num quartinho dividindo com um monte de gente, né? A gente morou em República, dividimos com algumas pessoas, depois com um pouco menos de pessoas, numa outra República. Nosso primeiro apartamento juntos também era um pouco menor do que esse, depois que a gente finalmente morando sozinhos. Sim, tinha um quarto só. Então foi toda uma jornada. Não, porque muita gente assiste e fica pensando assim, eu vou chegar no Canadá, eu vou direto para um apartamento de 2 quartos. E não é a realidade de muita gente, né? Não necessariamente. E não é o que faz sentido, né, pra muita gente chegando aqui. Ainda mais com real, né? E pagando em dólar, verdade. Sim. E eu acho que seria legal se a gente pudesse fazer uma entrevista com vocês, para vocês compartilharem como que foi essa trajetória. O que vocês acham? Mas vamos lá. Vamos lá. Acho que ia ser legal. Com certeza. Eba. Então, ó, se você quiser saber como que foi a história dos dois, vou deixar aqui o link, ó, pros próximos vídeos. Continua acompanhando a gente e segue pra não perder nada. Qual que é o custo de vida aqui nessa cidade? Quanto custa pra você alugar, por exemplo, um apartamento desse de 2 quartos? Então, o custo de vida aqui na GTA, né, na Grande Toronto, aumentou muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Tá entre 2.700, 2.900 dólares. Nessa faixa você consegue um apartamento de 2 quartos, assim, desse tamanho. Aqui tem 1.000 square feet, seria nessa faixa de preço, né? Isso aqui em Oakville, né? O É. GTA total, não, mais em Oakville. Mais aqui em Oakville, eu acho. West GTA, né, que seria Oakville, Burlington, Mississauga. Eu acredito que em Toronto seria uma faixa de preço similar, mas com menos espaço, talvez. Exatamente. Uma pergunta curiosa. Esse é o preço do aluguel. Mas, por exemplo, se você tem carro, você tem que pagar mais? Aqui não, mas é comum você ter que pagar 25, 50 dólares a mais para poder usar a garagem, mas aqui nós não somos cobrados. Já incluído. Esse prédio aqui, ele tem aquelas áreas de lazer, de piscina, churrasqueira, essas coisas, ou não tanto? A gente tem uma academia pequena, um salão de festa, né? E tem um terraço, mas não tem muita coisa igual você vê a estrutura de alguns prédios que construíram nos últimos 2, 3 anos. Nossos vizinhos aqui, que tem uma infraestrutura maravilhosa. E eu acho que faz sentido também porque não se reflete no valor do seu aluguel, né? Sim. Porque encarece muito a unidade. Encarece muito o condomínio, né? Quanto que é o condomínio, mais ou menos, num prédio assim novo desse? 600 dólares por mês para uma unidade de 2 quartos, né? Porque quanto maior o apartamento, maior vai ser o valor cobrado. Mas lembrando que o condomínio ele não é pago pelo inquilino, igual é no Brasil. Então, o seu aluguel é tudo que você vai pagar. Legal. O dono do imóvel, ele já embute essas despesas no valor do aluguel. Já está incluído no aluguel. Que legal. Então a gente nem tem certeza exatamente de quanto é o condomínio que a dona dessa unidade paga, porque já é responsabilidade dela. Sim. E o que vocês acham, assim, de maravilhoso em morar em um apartamento? A praticidade, né? Não ter que tirar a neve da driveway. Não ter que tomar conta de um espaço grande, né? Cortar grama. Mas, assim, a gente gosta de apartamento, mas nós gostamos de casa também. Nosso próximo lugar que a gente vai morar, acho que a gente gostaria que fosse uma casa, né? E o que a gente gosta muito desse apartamento especificamente é que a gente encontrou aquilo que a gente estava te falando nos quartos, né? A possibilidade de ter espaço para o que a nossa vida precisa hoje. Mas aqui no Canadá o apartamento não foi feito para acomodar também uma família grande e assim, essa visão é mais para quem realmente mora em casa, então nossa próxima etapa seria uma casa. Se você gostou desse tour no apartamento, segue a gente para mais. Beijo, obrigada, galera! Valeu, galera! Valeu!